Então, primeiramente, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 21 de setembro, turma do horário C de noite, né, segunda-feira. Pessoal, hoje nós vamos falar de um dos primeiros elementos da rede secundária, né, depois da unidade de tratamento, depois que nosso ar lá já foi seco, filtrado, regulado e lubrificado. Este ar comprimido ele precisa ser trabalhado de forma lógica para realizar alguma atividade ou ação. Quem converte a energia do ar comprimido em trabalho são os elementos conversores de energia, os rotadores dos diversos modelos que existem. Nós não vamos tratar dele hoje. Hoje nós vamos falar do elemento intermediário, que são as válvulas de controle direcional, ou seja, são as válvulas lógicas, são os elementos que nós vamos usar para fazer a lógica de acionamento do nosso sistema. Por meio dessas válvulas, você consegue controlar o fluxo de ar para onde ele vai e até mesmo para o mesmo se vai ser descartado ou reaproveitado. Tá? No circuito aberto ele é descartado, no circuito fechado ele é reaproveitado. Então é o elemento lógico, é o elemento que comanda o sistema. Ok? Válvulas de controle direcional, VDC. Vai dar certo, né? Todos os elementos de comando de sinais que têm por finalidade influenciar o fluxo de informações ou energia, no nosso caso, né, o ar comprimido, são denominadas de válvulas, independente de sua forma construtiva, geometria ou características físicas. As válvulas, elas têm diversas geometrias, formas construtivas, mas todas elas respeitam a mesma simbologia. Na verdade, não é a mesma simbologia, cada um tem a sua simbologia em específico em função da sua lógica de montagem. Tá? As válvulas são divididas em grupos de funções, então são esses 5 grupos que são apresentadas. Primeiramente, as válvulas direcionais, ou seja, controlam o direcionamento do fluxo. Válvulas de bloqueio permitem ou bloqueiam a passagem do fluxo. Válvulas de fluxo ou de vazão são válvulas que controlam o volume, a quantidade de fluxo que está passando. Válvulas reguladoras de pressão controlam a pressão do fluxo que está passando. Válvula de fechamento ou de retenção. Válvulas que fazem o isolamento, a retenção do fluxo. Vejam que são válvulas bem específicas. Hoje nós vamos tratar unicamente das válvulas de controle direcional, que é a maior abrangência. E as demais válvulas nós vamos aprendendo ao longo das aulas práticas, porque nós vamos aplicá-las em função das nossas lógicas. Quando nós falamos de válvulas, por exemplo, aqui nessa imagem lateral nós temos 3 válvulas tecnicamente. Se você observar, o corpo delas é a mesma. O que altera de uma para outra são os tipos de acionamento. Então aqui, por exemplo, nós temos dupla solenoide, uma solenoide retorno por mola, e aqui deve ser por sinal ou centragem por mola. Então, dependendo da forma construtiva, você não avalia a válvula, você vai pela simbologia. As 3 são a mesma válvula. Para vocês entenderem um pouquinho o que é uma válvula de controle direcional, elas são classificadas em função do número de vias de fluxo. Tá? Aqui é uma simbologia associada a uma montagem construtiva relacionada às válvulas hidráulicas. Nós temos uma válvula duas vias. Já vocês vão entender o que é essa significativa. Essa é a forma construtiva dela. Tecnicamente, o que ela faz? O fluxo chega em uma direção. Inicialmente, ela bloqueia a passagem. A partir do momento que você aciona o elemento, né, de sinal, ela permite a passagem do fluxo. Então veja que a partir do momento que essa alavanca é acionada, ela recebe um estímulo, o fluxo passa de um canal para o outro. Quando você olha o desenho, essa forma de representação, você vai analisar aqui, por exemplo, vou voltar aqui no desenho da imagem. Veja que a imagem ela tem um retângulo com 2 quadrados. Inicialmente eu tenho 2 canais externos, 2 linhas externas. Essas linhas externas representam as conexões. Então ela tem 2 conexões. Inicialmente o que está acontecendo? O fluxo chega e está bloqueado. Isso aqui é a simbologia de bloqueio. Não chega nada do outro lado, não tem uma ligação entre eles. Consequentemente,
Quando você der o estímulo, seja uma alavanca, seja um pedal, um botão, nós vamos aprender isso ainda, calma. Você muda a válvula de posição, esse quadrado passa para um lado e entra em ação este, ou seja, as conexões vão estar desse lado. Consequentemente, o fluxo passa. É justamente o que apresenta aqui. Inicialmente ele chega e encontra um bloqueio. A partir do momento que você acionar ou estimular a sua válvula, ela vai permitir, ela vai mudar de posição, permitindo que o fluxo passe. Aqui é uma válvula duas vias. Você tem outras válvulas construtivas, por exemplo, uma válvula 3 vias. Uma válvula 3 vias, ela está associada ao número de elementos, número de conexões e posições. Já vou explicar isso para vocês. Então veja que a pressão ela chega numa conexão aqui, ó, que está bloqueada, e a outra conexão está em contato com este lado. Quando você aciona ou estimula ela, a lógica vai mudar. Veja que ela vai mudar de posição. Então o que estava bloqueado vai passar para esse lado, né, o direto. Consequentemente, esse lado vai escoar para o outro. Vamos ver aqui o funcionamento. Já vou mostrar isso melhor para vocês. Então veja ó, que inicialmente o fluxo chega e está parado. Pessoal, veja que a simbologia é uma, forma construtiva é outra, tá? Ela está bloqueada. A partir do momento que você estimular, olha o que a gente viu aqui nessa primeira imagem. Quando um está bloqueado, os outros dois estão em contato. Depois ele vai colocar em contato este com este, e este vai ficar isolado. Olha lá o que vai acontecer. Então, se você observar aí, o fluxo está bloqueado aqui no ponto vermelho. A partir que o estímulo ó, conectou esses dois. A partir que eu remover o estímulo, ele bloqueia esses dois estão em contato agora, ó, por aqui. Tá? Isso é a forma construtiva, aí ó, o fluxo voltando. A partir do momento que você estimula, você vai colocar em contato esses dois, isolando este. Válvula 4 vias, ela tem 4 conexões agora. Veja que o que ela faz? Ela só inverte a lógica de funcionamento. Um instante. Não gosto desse ponteiro vermelho por isso. Um instante. Então vamos lá. 4 vias. Inicialmente este lado está indo para este está em conexão com este, né? O que acontece? Então a pressão vai chegar em uma conexão, ó, 4 conexões, ok? Então a pressão chega aqui, está em contato com esse inicialmente. Este outro está em contato com o outro. A partir do momento que você muda o estímulo da válvula, essa conexão que está com essa, ó, ela vai vir para o outro lado. Veja só, ele vai estimular. Aí agora esta conexão está com esta. E esse lado, ele vem por aqui, ó. E entra em contato com este. Veja aqui, são lógicas de direcionamento do fluxo, seja ar, seja óleo. Eles vão levar ao longo do caminho que nós especificarmos em função das válvulas de utilização. Válvula 4 3 vias, ele vai explicar aqui. É uma válvula que tem 4 conexões mais 3 posições, ou seja, ele tem uma lógica a mais. Inicialmente todo o fluxo está bloqueado. A partir do momento que você estimula para um lado, ó, o fluxo bloqueado, esse aqui mais escuro aqui, né? Ó. A partir do momento que você aciona, estimula a sua válvula, ela vai fazer a conexão entre esses dois. Aí esse aqui está em conexão com este, ó. Voltou para o centro, todo mundo... aqui ela estimulou o outro lado, ó, o retorno. Aí esses dois se comunicam, se ela volta para o centro, está todo mundo bloqueado. Esses dois bloqueiam todo mundo. Ou seja, dependendo da forma construtiva da sua válvula, ela vai atender a sua lógica, o seu sistema. Ok? Válvulas direcionais, né? São elementos que influenciam o percurso de um fluxo de ar
vou falar de ar porque nós vamos falar de pneumática, né? Principalmente nas partidas, nas paradas e na direção do fluxo. Em esquemas pneumáticos, usam-se símbolos gráficos para a discriminação das válvulas. Esses símbolos, eles são padronizados, né? Como a gente fala aqui, ó, os símbolos dos componentes pneumáticos são representados através da ISO 1219 ou da norma alemã DIN 24300, né? Ou seja, elas são padronizadas mundialmente. O circuito que vocês analisam, desenham, projetam na nossa aula, eles podem ser lidos e interpretados em qualquer região do mundo, ou qualquer outro projeto do mundo que chegue até nós, nós podemos interpretá-lo e montá-lo em função do nosso conhecimento. Não existe distinção por causa de região. Esses símbolos não caracterizam os diferentes tipos de construção, mas somente a função das válvulas. As válvulas direcionais se caracterizam por 6 elementos. Número de posições, número de vias, posição de repouso. Então, essa aqui é a forma construtiva da válvula, né? O número de posições, número de vias e posição de repouso. Tipo de acionamento ou estímulo, né? Se ela tem um estímulo para ir para um lado, qual é o tipo de estímulo para o retorno? E a vazão mássica dela. Ou seja, quando você especifica uma válvula, a gente vai especificar nos projetos. Só um minuto, Luiz, já te respondo já. Quando a gente faz a composição, especificação de uma nossa válvula, nós vamos fazer a especificação lógica do sistema, em questão de formas construtivas. A outra especificação da válvula está associado à questão de vazão. Vazão e pressão, você vai pegar a classe da válvula que atende aquela pressão ou vazão, mas a lógica vai ser a mesma. Os diagramas esquemático é semelhante ao dos eletrônicos, só que com outros símbolos. Quais seriam os diagramas eletrônicos, Luiz? Não entendi só essa pergunta. Ah, você fala o circuito, mas ele é específico para pneumática. Você está falando esquema elétrico, não, professor? Na verdade não é o diagrama, é o esquema. Pronto. O esquemático que a gente vai desenhar, não que ele seja igual, vai parecer muito. Se você fizer um acionamento eletropneumático, vai ter o diagrama unifilar lá de eletricidade e aí vai ter o circuito hidráulico separado. Mas nós vamos trabalhar apenas mecanicamente o circuito hidráulico pneumático. Entendeu? Nós vamos ver o que? Nós vamos ver o circuito elétrico. Desculpa, o circuito pneumático. Circuito elétrico, da mecânica, vocês vão ver lá em acionamentos elétricos, entendeu? Máquinas elétricas, eu acho que né, com a Jéssica e também junto com o Joel lá em automação. Tá? Tanto que o Joel com automação, o professor Joel, a gente faz parceria lá na aula de pneumática, que os alunos praticam lá na nossa bancada. Tranquilo? Então, dentro das válvulas, o pessoal da produção, eu não tenho certeza se vocês fazem alguma cadeira dessa com acionamento elétrico, tá, pessoal? É de meu desconhecimento, peço desculpas. Em questão dos tipos de válvula, né? Então, essas são as características que influenciam nossa válvula. Primeiramente delas, número de posições. As válvulas no mundo são destinadas de 2 a 3 posições. Essas posições indicam a quantidade de lógicas que tem dentro de uma válvula. Então, uma válvula ela pode ter 2 posições, ou seja, 2 lógicas, né? Só um instante. Um lado e outro, uma possibilidade, a segunda possibilidade. Ou ela ter 3 posições, que são 3 possibilidades, 3 lógicas, 1, 2 e 3 possibilidades. Então, o número de posições influencia direto no tipo de válvula que nós temos. Tá? Depois do número de posições, nós temos o número de vias ou de fluxos internos da nossa válvula. Uma válvula pneumática possui as conexões de pressão, avanço, retorno e escape. Elas podem variar de 2 a 5 conexões em cada quadrante. Elas são representadas no interior dos quadrados e podem ser conexões de fluxo, quando representada por setas, como figura abaixo, ou conexões de bloqueio, né, quando são por traços transversais. Então, isso aqui é um bloqueio, onde está o ponteirinho vermelho aí, aqui é um fluxo. Pessoal, a setinha indica o sentido do fluxo. Então, pela lógica, vocês vão ver que quando nós montarmos as válvulas, sempre ela vai respeitar esses sentidos de fluxo.
Então veja que aqui a gente tem apenas um fluxo, uma via, duas vias. Nessa aqui nós temos três vias. Uma, duas, três posicionamentos. Então eles podem ser passagem, bloqueio ou interligados, né? Aqui tem uma interligação, um curto-circuito aqui a gente pode falar, né? Estão juntas dentro do sistema, tá? Vou explicar melhor isso para vocês. Como? Antes de chegar lá, a gente precisa entender isso aqui. Número de vias. Traços externos indicam as conexões, entrada e saída das válvulas. O número de traços indica o número de vias. Em geral, as conexões são representadas nos quadrados da direita. Então, são duas informações aqui. Primeiramente, toda válvula, quando ela tem duas posições, normativamente, a representação de repouso dela sempre é do lado direito. Por que isso é normativo? Para a gente saber qual é a lógica inicial da nossa válvula. Porque o lado direito, por analogia, nós vamos ver a lógica que tem do lado direito e vamos montar nosso circuito em função disso. Nós não queremos que eu tenha uma máquina que quando eu acionar ela, os elementos trabalhem sem controle. Então, quando a gente tem estabelecido que o lado direito é o lado de repouso da nossa válvula de duas posições, quer dizer que sempre eu vou saber a lógica que ela vai estar no início do trabalho. Quando a válvula tem três posições, o ponto de equilíbrio dela, o ponto de repouso é o central, né? Então, a representação dela seria no centro, tá? Quando ela tem três posições. Quando você olha uma válvula, ela tem traços externos. Esses traços externos são justamente onde tem as conexões, onde nós podemos ligar as mangueiras, seja para entrada de fluxo, para transporte ou saída do fluxo, né? Então veja que nós temos válvulas com duas conexões, com 4 conexões, com 5 conexões, tem com 3 conexões também, tá? Cada uma dessas conexões, ela recebe uma identificação. Essa identificação, ela é normatizada. A norma alemã, ela traz letras, a norma americana traz números. Mas algumas válvulas você vai ver a representação tanto em letra quanto em número. Geralmente na hidráulica se usa letra e na pneumática se usam números, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um mantra que nós vamos fazer durante as nossas aulas, sempre respeitando as nomenclaturas e identificação das conexões. Elas nunca mudam. Então, sempre vou falar para vocês, 1 sempre é pressão. Conexão 1 da sua válvula vai ser pressão. Então, 1 é pressão, 2, 4 e 6, utilização, 3, 5 e 7, escape, 12, 14, 10, 12 ou 14, pilotagem ou sinal. Eu vou repetir, vamos explicar melhor. Pressão é por onde chega o fluxo de ar. Então, 1 sempre é pressão. Toda válvula que você pegar ela na mão e for fazer a montagem dela, o número 1 sempre vai estar ligado à rede primária, ou seja, você vai ligar lá na unidade de manutenção. Ela que vai chegar o ar comprimido da rede. A partir da conexão 1, ela vai distribuir para as utilizações, ou seja, as conexões 2, 4 ou 6. Tá? Uma vez utilizado esse ar, eles vão ser retornados e descartados para a atmosfera. Quando eles são descartados pela atmosfera, eles saem pelo escape. O escape são as conexões 3, 5 e 7. Ok? São os ímpares aqui, né? Que piloto? Opa, pois não. Opa, Bruno. Essa norma da ISO, ela abrange para veicular também? Ou é só predial? O que seria o veicular? Não. Entendi. Ar comprimido de caminhão, de freio, essas coisas? Isso. Não. Eles têm uma conexão, uma simbologia específica. E uma, não uma simbologia, mas uma identificação específica lá. Porque eu tento associar, entendeu? Mas não tem nada a ver. Entendi. Não, sabe por que não dá para associar? Vou te explicar rapidinho por quê. Antigamente, os primeiros sistemas de ar comprimido de caminhões, eles foram montados num princípio que eles não eram tolerantes a falhas. O que acontecia? Eles trabalhavam com pressão positiva. Ou seja, o sistema tinha que estar sempre pressurizado. Se faltasse ar, você não tinha embreagem, você não tinha freio, você não tinha nada. Você ficava, na verdade, sem freio, né? E hoje, o que acontece? Hoje ele é feito pela pressão negativa. Então, se faltar ar, o seu caminhão freia automaticamente. Entendeu? Se você está lá dirigindo, antigamente, se faltasse ar,
pressão, você pisava no freio e não fazia nada, o caminhão continuava desenvolvendo. Se você hoje fica sem ar, o caminhão automaticamente freia, ele trava. Então ele usa ar comprimido como sinal para destravar os sistemas. Entendeu? Aí ele muda a lógica de pressão. Entendeu? Muda toda a lógicazinha deles lá. Entendeu? Aí eles têm uma especificação própria para isso. Beleza? Beleza. Valeu. Tranquilo, show. Mas mudou muito esse princípio dos carros, né, que usam ar comprimido como fonte de energia. Então, por exemplo, se falta ar, você não consegue trocar a embreagem, mas não é porque ele não tem força. Na verdade, o ar precisa só para liberar e permitir a troca. E assim por diante. Pessoal, quando a gente fala de pilotagem, é sinal. Sinal a gente vai aprender mais para frente que os circuitos eles podem ser sensorizados, monitorados, né? Eu posso ter válvulas, chave fim de curso, sensores, aonde em vez de mandar um sinal, eles mandaram um sinal elétrico, eles podem mandar um sinal de ar comprimido e usar essas conexões X, Y, Z ou 10, 12, 14 como entrada de sinal. Tá? Fiquem tranquilos, hoje é a primeira abordagem com esses elementos, nós vamos vivenciar eles praticamente que toda a aula daqui para frente, então vocês vão se familiarizar com os mesmos. Tá? Como a gente identifica as válvulas? Se identificam as válvulas. Já devem ter escutado algumas vezes em chão de fábrica, algum termo assim, eu quero uma válvula 3 duas vias, uma válvula 5 duas vias, uma 4 3 vias. O que é isso? A nomenclatura da válvula está associado primeiramente ao número de conexões, depois o número de posições vias. Não me pergunte por quê, mas eu acredito que foi alguma forma de padronização de uma normativa que fala as expressões em ordem reversa, e quando você trouxe para o Brasil, desculpa, você trouxe para uma linguajar diferenciado, a gente trata diferente. Então, por exemplo, quando eu falo de uma válvula 4 duas vias, significa que ela tem 4 conexões, 2 posições vias. Uma válvula direcional de 5 duas vias, ela tem 5 conexões, 2 posições vias. E quando eu falo de uma válvula direcional de 5 3 vias, ela tem 5 conexões, 3 posições vias. Essa nomenclatura é o mesmo que está representado aqui do lado. Então, quando eu falo aqui 4 duas vias, veja que ela tem 4 conexões, 1, 3, 2 e 4. E 2 posições, 1 quadrado, 2 quadrados. 2 lógicas, estão vendo? Ou seja, 4 duas vias. Aqui nós temos uma válvula 5 duas vias. Ela tem 5 conexões, 5, 1 e 3, 2 e 4. Ou seja, ela tem 5 conexões, 2 posições vias. Ela é uma 5 duas vias. E aqui embaixo nós temos uma válvula com 5 conexões, 5, 1 e 3, 2 e 4 vias e 3 posições. Ou seja, ela é uma 5, 3 vias. Para vocês entenderem como essas válvulas funcionam, eu vou usar hoje um simulador que a gente vai aprender a usar ele na próxima aula. Tá? Na próxima aula eu vou apresentar melhor ele para vocês. Hoje vai ser apenas para informativo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma válvula duas vias, eu vou colocar ela aqui na tela. Veja que eu tenho 2 conexões, uma embaixo, uma em cima. Essa de baixo é a 1, essa de cima é a 2. Quando eu vejo 1 e 2, eu já logo vou lembrar lá no nosso mantra, né? Como assim no nosso mantra? Aqui, 1 é pressão, 2 é utilização. Ou seja, o ar que inicialmente chega aqui ele está bloqueado. A partir do momento que eu der o estímulo nela, ele muda de posição. Para vocês entenderem, olha o que eu vou fazer aqui. Vou colocar só um elemento aqui para a gente poder simular. Então, eu vou colocar uma fonte de pressão aqui. Então aqui é como se fosse um compressor, tá? Aqui se eu clicar nele é um compressor que vai estar saindo 6 bar de pressão, 1000 litros por minuto aqui. Eu posso configurar isso depois, eu vou ensinar isso para vocês depois. A pressão chega aqui no 1, está bloqueada. Quando ela passar, eu quero que ela vá para o atuador. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Só um minuto. E aí o que acontece? Quando a pressão chega aqui, veja que ela está bloqueada.
Ó, a pressão chegando aqui, tá vendo um azulzinho mais escuro e aqui um azulzinho mais claro? Quando eu mudar aqui de posição, ó, o ar passando. Tá vendo que ele empurrou o elemento lá em cima? Ó? O ar está passando. Quando eu voltar, agora ele bloqueou. Ele não passa mais. Tá? Então veja que a válvula que válvula é essa? Duas vias. Por quê? Eu tenho duas conexões, duas posições. Então ela é 2/2 vias. Então veja que o ar chega, bloqueia. Quando eu mudo a lógica, eu mudo a posição do quadrado, ele passa. Veja que a válvula duas vias, ela gera uma lógica de funcionamento. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou remover essa válvula e vou colocar uma válvula 2 vias. Como eu sei que é 2 vias? 1, 2, 3 conexões. O que é 1? 1 sempre é pressão. 2 e 4 é utilização. Nosso mantra, né? Eu vou repetir isso infinitíssimas vezes. 2 e 4, utilização. 3 e 5, escape. Então a gente olha lá a nossa válvula. 1 é pressão, ou a pressão vem do compressor. O 2, utilização. E o 3, escape, atmosfera. Eu vou colocar só um silenciador aqui para não fazer tanto barulho, né? Ó. Pronto. Lembra que o ruído é um dos problemas do ar comprimido, né? Uma das desvantagens. Então veja que inicialmente, ó, nesse primeiro quadrado, é uma válvula 2 vias. Nesse primeiro quadrado, quando ela chega, está bloqueado. E a pressão, o ar que está aqui, ó, está ligado à atmosfera. Ele vai ser devolvido para a atmosfera, né? Para utilizarmos novamente. Então vamos lá, a pressão está bloqueada, ó, vou apertar o botão, veja que o ar agora passou. Quando ele passou, ele empurrou esse elemento. Ó, o ar passando, a saída está bloqueada, para não entrar nada aqui, né? Quando eu mudar a lógica, ele bloqueou a pressão, e o ar que estava aqui, ó, aqui ele saindo, ó, para a atmosfera, sendo devolvido, meu elemento volta. Então viram que da válvula 2 vias para 2 vias já tem uma diferença na lógica de funcionamento? Aqui o ar passa igual na outra, só que aqui ele permite que ele volte para a conexão 3 escape. A primeira válvula, 2 vias, ela não tem escape, ela só tem pressão e utilização. Vou colocar ela aqui para vocês observarem, 2 vias aqui, ó. Então aqui ela só tem a pressão e a utilização. Aqui não, eu tenho pressão, utilização e escape. E é essas variações de válvulas que vão gerando a nossa lógica de funcionamento. Então eu vou remover essa válvula. Vou remover aqui esse atuador também, que eu não vou usar ele agora. Eu vou colocar aqui uma 2 vias, ó. Como eu sei que é uma 2 vias? 1, 2, 3, 4 conexões. 2 posições. Opa, 2 vias. Legal. O que é 1? 1 é pressão, sempre é pressão. 3 e 5, escape, né? Vou colocar um silenciador aqui. 2 e 4, utilização. Opa, agora tem um elemento, minha válvula tem 2 possibilidades de utilização. Eu vou pegar um elemento aqui, ó, que tem 2 pontos de utilização. 1, 2. Aquele primeiro que a gente usou, ele só tinha um ponto de conexão, é esse aqui, ó. Eu usei as válvulas que só tinham apenas uma utilização. Agora minha válvula tem 2. Não tem como eu usar um de uma única conexão. Pessoal, se um dia vocês fizerem um circuito pneumático e uma das conexões ficarem aberto, seu circuito está errado. Jamais num circuito pneumático haverá uma conexão em aberto, ok? Todas as conexões, seja ela pressão, utilização ou escape, estarão em utilização, sempre. Se estiver sobrando, a lógica, ou a válvula, ou o elemento conversor de energia, que é o atuador aqui, estará na geometria errada, tá? Aí vocês vão ter que rever o projeto de vocês. Mas eu vou pegar aqui, ó, vou mandar esse 2 para cá, esse 4 para cá, só para a gente entender aqui o funcionamento. Não precisam se atentar a essa parte de cima aqui, eu quero só que vocês vejam o ar mexendo, ele mexendo. Eu quero que vocês entendam a válvula. Então tem 1, 2, 3, 4 conexões, 1, 2 posições, é uma válvula 2 vias. Quando eu pressurizo aqui, ó, o ar inicialmente ele chega aqui, entra aqui no 2 e está preenchendo essa cavidade. E o ar que está aqui do outro lado, ele está vindo por aqui, ó, está ligado na 3, 3 é escape, ou seja, atmosfera, né? Vou mudar a lógica. Opa, um que chegava no 2, agora ele está chegando no 4.
consequentemente ele faz quem? Ó, o atuador avançar. E aquela pressão que estava aqui no início, aquele ar, por onde ele foi? Opa, aqui ó, 2 com 3, atmosfera. Ou seja, aqui eu tenho pressão atmosférica. Já aqui eu tenho a pressão da minha rede primária, lá, ou seja, minha rede secundária, que minha pressão aqui já está na pressão de trabalho, correto? Quando eu voltar à lógica, veja que agora o 1 está indo para o 4, ele vai agora ó, 1 para o 2. Consequentemente, esse atuador volta, porque pressurizou essa câmara. Aí a pressão que estava aqui, opa, onde ela está indo, ó, atmosfera no 3. Ok? Tá dando para entender a lógica das válvulas, o que elas fazem e como identificá-las? Ah, beleza, professor. Professor, o que Pode falar. significa essa seta no solenoide ali? Não, não é solenoide. Aqui não tem solenoide, aqui é a válvula. Desculpa, Essa aqui. no atuador lá em cima. Lá. Ah, tá, desculpa, entendi. Isso aqui nós vamos aprender depois, pessoal. A seta indica êmbolo magnético. É isso aqui, ó. O êmbolo magnético, eu tenho sensores de corpo de cilindro. Então eu posso colocar um sensor aqui no corpo dele, que quando ele passa, ele detecta. Nada mais é do que um ímã, entendeu? E aí quando ele passa, ele detecta. O nosso atuador corretamente desenhado, ele é assim, ó. Só o atuador. Tá? Porque estava completo aqui. Tranquilo? Beleza. Show. Isso aqui a gente vai aprender tudo, viu, Bruno? Fique tranquilo que ainda vamos falar só de atuador. Vamos chegar a usar esse simulador aí? Sim. Eu vou passar para vocês na próxima aula. Alguém ia perguntar alguma coisa também. Outra pessoa, desculpa, eu não vi. Qualquer dúvida, se surgir, estamos aí. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar minha válvula aqui para uma válvula 4, 3 vias. Então, eu vou só alterar aqui a lógica dentro do próprio software. Veja que vai mudar aqui minha simbologia, ó. Vou dar um OK. O que eu tenho agora? Eu tenho uma válvula 4 conexões, 3 posições, 4, 3 vias. Ok? Então veja aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 posições. O que acontece nesse momento inicial? Vou dar um play aqui. Tá todo mundo parado, porque está todo mundo bloqueado. A pressão está bloqueada, o escape está bloqueado, 2 e 4 estão bloqueados também. Tecnicamente, o atuador fica parado. Se ele fosse hidráulico, ele ficava parado eternamente. Você podia fazer a força que fosse aqui, você conseguia fazer, ele ia ficar parado, porque o óleo é incompressível. Mas se ele é pneumático, o que acontece? O ar ele é compressível, consequentemente, dependendo da força que você aplicar, você ia gerar um vácuo desse lado e uma pressão desse lado, você ia conseguir mexer ele. Ou seja, o ar comprimido tem essas deficiências de posicionamento. A vantagem dele é velocidade. Eu vi que uns carros esportivos mais usados, sistemas pneumáticos para abrir válvulas da câmara de combustão, que seria para saber se elas têm diferença para aguentar a fadiga do trabalho, uma válvula comum consegue fazer isso. Só entender aquilo, espera aí, um minuto. Combustão queria saber que tem a diferença e... Na verdade, lá devia ser um circuito pneumático simulando o movimento das válvulas, né? Das válvulas de admissão e escape do motor. Então, o atuador, por ser linear, por ele trabalhar linearmente, você consegue fazer simulações de movimento. Por exemplo, na Smalltech, a gente tem lá um equipamento que faz um teste da porta da geladeira. Então tem um atuador pneumático que passa o dia abrindo e fechando a porta da geladeira. Então ele abre a porta toda e fecha a porta toda. Abre e fecha. Porque a norma manda ele aguentar 1 milhão de ciclos. Ou seja, ele abrir a porta e fechar a porta da geladeira 1 milhão de vezes sem quebrar. Então tem um atuadorzinho lá que vai trabalhar lá 1 milhão de vezes, na velocidade controlada. Eu acredito que isso que você comentou seja algum equipamento que testou as válvulas para ver se elas suportam a fadiga. Ou seja, elas vão abrir e fechar tantas vezes ali batendo, né, nas vedações, que pode vir a quebrar, né? E a frequência, né, como é um motor geralmente de altas rotações, então você chega lá 10 mil, 12 mil RPMs no caso, ele trabalha uma frequência extremamente alta. Então, acho que esse jogo de válvulas aí que ele testa simula isso. Eu acredito que seja isso, viu? Tranquilo? Então aqui, pessoal, nós temos uma válvula legal. Nós temos aqui 3 posições, 4 conexões. Qual que é a diferença dessa lógica? Veja que no centro está todo mundo parado. Se eu mudar para o lado de cá, ó, a pressão que está em 1 vai para 4.
O que está em 2, a atmosfera, né? Ó, em 3. Ou seja, ele fica para esse lado. Se eu voltar aqui para o centro, ninguém se mexe, porque todo mundo está bloqueado. Se eu vier para este lado, olha lá, ele retorna. Porque a pressão que estava em 1 agora está indo em 2. O que estava em 4, a atmosfera pelo 3. Voltei pelo centro, fica bloqueado. Qual a diferença dessa válvula para a anterior que a gente viu, que era 4 duas vias? Só o número de posições, ou seja, aqui ou ele fica sempre avançado ou sempre recuado. Você não tem nenhum momento de repouso. Aqui você tem um momento de repouso. Ah, mas sempre vai ser assim? Não. Eu posso alterar aqui esse momento de repouso para todo mundo ficar livre. Como assim? Aqui, ó. O que acontece aqui agora? O meu atuador está livre. Como assim livre? Veja que não tem as conexões 4, 2 e 3 estão sem bloqueio, estão abertas à atmosfera. Então, se eu pegar aqui com a minha mão e puxar meu atuador, ele vai abrir. Se eu empurrar, ele vai fechar, porque o ar entra e sai para a conexão 3. Mas não, só tirar esse aqui, senão vai dar um erro. Agora aqui, quando eu apertar o 4, 1 por esse lado, ó, 1 pressuriza o 4, 2 está atmosfera. Quando eu voltar para o centro, ó, veja que todo mundo equalizou a pressão, ó, as cores ficaram iguais. Só sair a setinha que eu coloquei um slow motion aí para vocês poderem visualizar. Vocês vão ver, ó, que todo mundo está quase na mesma cor aqui, ó. Por quê? Equalizou a pressão, né? Dos dois lados. Se eu mudar para cá, não, ó. Pressuriza, retorna. Veja que o azul está mais espesso aqui, né, ó, do que o 4. Vou voltar para o centro. Ó, veja que os dois estão ficando na mesma cor, ou seja, está perdendo pressão para a atmosfera. Ou seja, ele não fica preso em nenhum dos lados. Tá? Então, essas são as 3 posições. E temos a válvula 5 duas vias. Opa, essa é 6. Pessoal, válvulas com mais de 5 conexões e mais de 3 posições são válvulas específicas para certas aplicações. Nós não vamos tratar elas aqui na aula. Nós vamos trabalhar a 2 duas vias, 3 duas vias, 4 duas vias, 5 duas vias, com 2 ou 3 posições. Tá? Existem válvulas com mais posições? Existem. Mas são válvulas muito específicas, trabalhos muito específicos. Tá? 5 duas vias aqui. Legal. Quando eu olho ela aqui, eu tenho o quê? 5, 1, 3, 2 e 4. 5 conexões, 1, 2 posições. 5 duas vias. Legal. Nosso mantra. 1, o que é 1? 1 sempre é pressão. 3 e 5 é escape. Então, vou colocar o sinalzinho de escape aqui, ó, que é o abafadorzinho. 2 e 4, utilização. Vou mandar o 2 para cá novamente, o 4 para cá. Ah, ficou torto. Não tem problema não. Só se você for metódico, aí você coloca no meio. Mas não tem problema. Poderia ficar assim, ó. Não influencia em nada. Então, vamos lá. Quando eu dou play aqui, veja que a pressão agora, ó, está chegando no 2, mantém ele recuado. Quando eu mudar a nossa lógica, o 4 está em alívio em 5 na atmosfera. Quando eu conecto aqui, opa, a pressão agora está vindo 1 para 4, ele avança, e o 2, a atmosfera no 3. Quando a gente inverter, a pressão vai agora para o 2 e o 4, a atmosfera pelo 5. Ah, mas faz a mesma lógica da 4 duas vias? Faz. E por que você usa 5 duas vias, 4 duas vias? Qual a diferença? Quando você tem 2 fluxos de saída, geralmente é uma válvula mais rápida. Então, quando você trabalha, por exemplo, o óleo, que ele é viscoso, 4 duas vias atende. O ar, a 4 duas vias para 5 duas vias, você vê que você consegue influenciar na saída do ar. Ou seja, é uma válvula mais rápida. Tá? Então, aqui nós temos 5 conexões e 2 posições. Ah, eu poderia ter 3 posições aqui? Poderia. Vamos só voltar ela aqui. Dá um stop aqui e ela volta. 2 cliques nela, vou só colocar a posição de saída aqui igual. E aqui no centro, vamos colocar todo mundo de escape bloqueado. Pronto, um exemplo aqui, ó. O atuador está livre, porque ó, tanto 2 quanto 4 estão em atmosfera e 1 está bloqueado. Ou seja, o atuador está livre. Se eu puxar ou empurrar ele, ele se mexe. Se eu jogar para cá, não, ele avança. Quando eu voltar para o centro, está todo mundo livre. Ó, a pressão que estava aqui em 4, aí ó, ela saindo pela atmosfera no 5. Até que todo mundo vai equalizar. Aqui não tem como simular isso, mas se eu pegasse no atuador lá e mexesse ele ia andar, ele não deixa aqui no simulador. Se eu apertar do outro lado, ó,
ele a recua, pressuriza 1, pressuriza 2, 4 atmosfera, volta para o centro, todo mundo vai normalizar. Ok? Pessoal, outra coisa importante que eu queria que vocês observassem aqui nessa nossa simulação. Nós falamos agora há pouco que, independente da válvula que a gente colocar dentro do nosso sistema, lembra que eu falei que as posições sempre são do lado direito, que é o lado de repouso? Então, tanto faz a duas vias. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tanto faz a duas vias, como a 3 duas vias, como a 4 duas vias, como a 5 duas vias. Vejam que todas elas têm a nomenclatura de pressão utilização, né? Algumas têm escape, outras não, mas todas estão representadas do lado direito. O lado direito, normativamente, é o lado de repouso. Ah, mas se eu transformar essa aqui para uma 4, 3 vias, como a gente fez agora há pouco, veja que o repouso é o central. Ah, e aqui uma 5, 3 vias, vamos montar uma 5, 3 vias diferente aqui. Todo mundo interligado. Veja que o repouso é central. Outra coisa interessante que eu quero que vocês observem. Independente da válvula ser 2 posições ou 3 posições, vou voltar aqui para as 2 posições. Vejam que as extremidades delas são opostas. Em que sentido? A lógica que você tem de um lado, você tem do outro, invertida. Jamais você vai ter uma válvula de um lado com 5 conexões e do outro lado com 4, 3 conexões. Jamais. Se ela tem 3 conexões de um lado, ela tem 3 conexões do outro. Senão não bate a lógica. E veja que aqui, ó, duas vias. Ela bloqueia ou passa. Você viu que é a lógica reversa? 3 duas vias. Bloqueia 1, 2 para 3. Quando você inverte, bloqueia 3, 1 para 2. Veja que é justamente o espelhado de uma com a outra. Aqui, ó, 4 duas vias, né? Ó. Então, inicialmente, a pressão vem no sentido do 2, ó, a setinha, e sai do 4 para a atmosfera. Quando a gente inverte, o 1 vai para o 4, ó, o sentido do fluxo, e o 2 vai para 3 na atmosfera. Veja que um lado é espelho do outro, respeitando o sentido do fluxo. Então, aqui, ó, 1 é pressão, vai para o 2, 4 está na atmosfera com 5. Quando a gente inverter, o 1 está aqui no centro. Ó. O 1 vai para o 4 e o 2 está na atmosfera com o 3, né, que é desse lado. Então veja que as válvulas, elas são praticamente um espelhamento da lógica do lado. Ok? Legal. Vou só apagar aqui que a gente vai entender outra coisa agora. Vou deixar essa aqui montada, que nós vamos aprender sobre os estímulos agora das válvulas. Toda válvula, para ela poder funcionar, ela precisa receber um sinal. Esse sinal, independente do funcionamento, ele tem uma simbologia, uma caracterização. As válvulas, para mudarem suas posições de direcionamento de fluxo, né, de um quadrante para o outro, necessitam que algo lhe forneça uma força capaz de deslocar seus componentes internos. Internamente, ela muda de posição. Existem para isso acionadores que se dividem em vários grupos. Tem seus símbolos e desenhos horizontalmente do lado dos quadrados. Eles são desenhados ao lado do quadrado. Eu vou mostrar isso para vocês. Quanto à forma do acionamento, pode ser manual, mecânico, pneumático, elétrico, combinado, conforme demonstrado abaixo. Então veja que esses 3 primeiros é o grupo de acionamento manual, que pode ter uma simbologia padrão como esta, ou um botão, que é esse cogumelo, a alavanca, ó, que é essa pauzinha com a bolinha, que parece um bonequinho sentado, ou o pedal, que é esse Lzinho com 2 tracinhos. Então aqui é um botão, que é uma alavanca, que é um pedal. Aqui é um acionamento de rolete, acionamento mecânico, ou seja, uma chave fim de curso. Um sinal hidráulico ou pneumático. Qual a diferença de hidráulico e pneumático? O pneumático, a setinha é aberta, o hidráulico, ela é preenchida. Ou uma solenoide elétrica, um sinal elétrico. Então veja que qualquer um desses elementos pode dar um estímulo para a válvula mudar de posição. Logicamente, se eu dou um estímulo para ela ir para um lado, eu preciso de um estímulo para ela retornar. Esse retorno pode ser qualquer um desses ou uma mola. A mola transforma a válvula numa válvula de pulso. O que é uma válvula de pulso? É aquela botão da campainha que você aperta, quando você solta ele volta para a posição.
Aquilo é uma válvula de pulso. De um lado você tem um estímulo de um botão manual, do outro você tem uma mola. Agora, se eu tenho um interruptor de luz, igual esse nosso aqui, né, ó, que acende e apaga a luz, ele não, ele tem estímulos de botão dos dois lados. Já serve um botão de um lado para acender, botão do outro lado para apagar. Essa simbologia, ela é universal. Então, quando eu volto lá no simulador, por exemplo, agora, vamos lá. Eu vou pegar aqui nessa nossa válvula, desse nosso lado, ele já tem aqui alguns tipos. Manuais, ele abre todos os possíveis manuais, todos os possíveis mecânicos, todos os possíveis elétricos ou pneumáticos. Não se assustem, porque manual tem dois tipos de manual, simples ou com trava. Botão simples com trava, alavanca simples com trava, pedal simples ou com trava. Isso de um lado da válvula e a mesma coisa do outro lado da válvula. Então, por exemplo, se eu pegar essa nossa válvula aqui desse lado e colocar um botão, olha aqui, ó, apareceu na simbologia um botão. Tá? Acionamentos mecânicos, pino, rolete, rolete articulado no avanço, rolete articulado no retorno, sinal indutivo ou fotoelétrico. Então, ele representa os tipos de sensores e sinais. Acionamentos, pode ser elétrico, pneumático ou eletropneumático. Pode ser combinado. Então, nossa válvula pode ser um botão e, ao mesmo tempo, ter um sinal elétrico. O que acontece aqui na simbologia? Por que ela tem essas duas? Porque ela pode receber tanto um estímulo elétrico quanto um botão. Hoje nós vamos falar somente de botão. E o retorno da nossa mola? Vamos falar que ela retorna por uma mola. Aqui, ó, spring return, né? Ou seja, retorno automático pela mola. Ok. Olha aqui a nossa simbologia. O que acontece aqui agora? A mola transforma nosso sinal como um pulso. Eu vou apertar e soltar. Ó. Apertei, soltei. Vocês viram que a válvula voltou? Minha mão estava aqui. Ó. Vou apertar, ó, minha mão. Ele voltou sozinho. Por quê? Quem está voltando é a mola. Então aqui eu teria que apertar meu botão, ó, apertar meu mouse aqui e segurar. Ele está acionando, soltei meu mouse, a mola volta para a posição. Estímulo por botão. Poderia colocar dois botões. Como assim? Botão de um lado, botão do outro. Vou tirar a mola. Qual que é a diferença agora? Vou acionar um botão. Opa, dá o play aqui, né? Ó. Quando eu aciono esse botão, ele avança. Não estou apertando nada. Ele não tem estímulo para voltar. O estímulo para voltar vai ser, ó. Eu vou apertar o outro botão. Aí ele retorna. Veja que a lógica de conexão é a mesma, duas posições, e aqui eu tenho duas botoeiras. Se nossa válvula fosse de 3 posições, como funcionaria, professor? Geralmente, uma válvula de 3 posições, ela tem a seguinte montagem. 2 botões e 2 molas. Na verdade, o botão é com trava. Vocês vão entender já o porquê. Estou colocando um botão com trava. Olha aqui a simbologia. O que acontece? Quando eu dou play, quando eu der o play aqui, ó, ele ficou travado ali na posição. Quando eu destravar o meu botão, as molas vão trazer ele para o centro. Quando eu acionar o meu segundo botão, ela muda a lógica. Quando eu soltar o meu botão, ela volta para o centro. Aqui o simulador ele não faz tanto essa jogada. Eu poderia tirar as molas, ele faria igual. Mas na vida real existe essa mola, tá? Eu vou mostrar para vocês isso lá no dia da bancada. Então aqui, ó, estimulou um lado, tirei o acionamento, acionei o outro, voltou. Se eu apertar aqui, ele vai para o centro, aperto o outro, retorna. Eu vou mostrar para vocês como funciona essa válvula de 3 posições, ok? Vamos sair da 3 posições. Vamos colocar aqui uma 3 duas vias para vocês entenderem. Então, por exemplo, precisamos fazer um carimbo ou uma máquina de prensar. Desce, prensa e volta, né? Eu tenho um atuador de uma utilização, retorno aqui por mola, nós vamos aprender uma 3 duas vias. O que é 1, pessoal? 1 é pressão. 2 e 4, utilização. 3 e 5, escape. É o nosso novo mantra da disciplina. Quem não sabe mantra é você ficar repetindo aquela mesma frase até você
enlouquecer, na verdade. Tipos de acionamento. Vamos dar 2 cliques na válvula. Vou colocar aqui um botão sem trava e uma mola. O que acontece aqui? Temos uma válvula de pulso. Se eu vier aqui e clicar no mouse apertando o botão, ele avança, soltei o botão, ele retorna. Ele vai retornar, não retornou por causa do slow motion que eu coloquei aí. Apertei, ele avança, soltei, ele retorna, ok? Se eu colocar um botão com trava, o que vai alterar aqui? Posso vir aqui e apertar no meu botão e soltar. A trava está lá presa. Ele só vai retornar quando eu destravar o meu botão. Vou passar a posição aqui. Eu vou destravar o meu botão. Destravei meu botão. Ele vai retornar a posição aí. Legal. Acionei. Avança. Desacionei. Ele retorna. Ok? Pessoal, hoje o intuito é vocês entenderem as válvulas. Esquece isso aqui em cima. Isso aqui é a próxima aula. Retorno por mola. Ou seja, quando você olhar as válvulas agora, é isso que vocês vão observar. Aqui nós temos uma válvula, 1, 2, 3 conexões, 2 posições, 3, 2 vias, acionadas por um botão, retorno por mola. Professor, o que é essas letrinhas aqui? Essa válvula, ela traz a simbologia também da norma alemã. Como assim? Normadinha, normadinha letras. P é pressão, A, B e C, utilização, R, S, T, escape, X, Y, Z, utilização. A gente vai falar mais números, tá, pessoal? Então, P é pressão, R é escape, A, utilização. Desse outro lado, que nós temos uma, 2, 3 conexões, 2 posições, 3, 2 vias, acionadas por uma solenoide elétrica, retorno por mola. Fora o acionamento, o que tem de diferente dessas duas válvulas? A forma construtiva. Veja que aqui, o 1 está na pressão, está bloqueado. Já um aqui, eles têm passagem, né? Ou seja, aqui nós temos uma válvula de controle direcional 3, 2 vias, NF, normalmente fechada. Normalmente fechada quer dizer que no repouso dela a pressão está bloqueada. Aqui nós temos uma válvula 3, 2 vias, NA, normalmente aberta. Ou seja, a pressão na posição de repouso permite a passagem do fluxo. Isso muda sua lógica de funcionamento. Como assim? Veja que aqui no inicial nosso, o atuador está recuado, né? Se nós mudarmos a lógica aqui da nossa válvula, vou colocar ela aqui, normalmente avançada. NA agora, né? Normalmente aberta. Quando eu der o play aqui, ele já avançou. Nem apertei o botão, só liguei o ar. Apertei o botão, em vez de avançar, ele vai recuar. Ele vai retornar aí, Quando a gente desacionar o botão, ele vai avançar. Ou seja, ele fica permanentemente avançado. Viu que mudou a lógica de uma montagem para outra, de uma válvula para outra? Vou voltar aqui anterior. Normalmente fechada. Liguei o ar, ele está parado. Quando eu aciono, ele avança. Quando eu desaciono, ele retorna. Ou seja, a posição inicial dele é recuado. Ok? Então, toda vez que vocês observarem uma válvula agora, vocês vão saber que 1 é pressão, 3 é escape, né? O 2 é utilização. Ele tem um retorno aqui de por mola, acionamento por botão. Esse Tzinho representa o fluxo bloqueado, e o tracinho aqui, a setinha, o sentido do fluxo de passagem, e os traços externos, o número de vias. Tá? Essa aqui é a forma mais didática de você mostrar uma válvula de controle direcional. Então, construtivamente, apenas representando, que válvula é essa, pessoal? Responda aí para nós, por favor. 2 vias. Show, legal. 2 conexões, 2 posições. Posições vias, 2 vias. Veja que o P aqui, que seria está bloqueado inicialmente, e o A está do outro lado. Quando ele comutar, ele vai ligar o A com o P, né? Ele vai permitir a passagem. Então, aqui ele desacionado, aqui ela acionada. Isso aqui é a forma construtiva, e aqui é só a simbologia. Que válvula é essa, pessoal?
3, 2 vezes. Exatamente. 3 conexões, ó. 1, 2, 3. E 2 posições. 3, 2 vias. Então, inicialmente aqui, ó, o P está bloqueado, o A está conexando com o P. Ó, o P bloqueado, ó, o A conversando com o T. Pessoal, lembra quando a gente falou nos primeiros slides? Vão pela simbologia, não pela forma construtiva. Veja que essa válvula tem as 3 conexões, uma do lado da outra, do mesmo lado da válvula. E aqui parece que tem 2 de um lado, outra do outro. Nem sempre vai ser assim, tá? Você pode ter válvulas com diversas conexões numa mesma posição e você vai identificá-las pela simbologia ou pela identificação da conexão. Quando acionar, o que acontece? A pressão passa para o A e o T fica bloqueado. Ó, acionou, a pressão passa para o A e o T está bloqueado. Ok? Que válvula é essa, pessoal? 4, 2 vias, né, professor? Legal, isso mesmo, Gabriel. 4, 2 vias. Então, ó, pressão inicialmente vai para o B e o A está em escape no T. Pressão vai para o B, o A escape em T. Quando a gente acionar, vai inverter. A pressão vai para o A, o B vai para o escape. Acionou, a pressão vai para o A, o B vem aqui por fora, ó, para o escape, em T. Ok? Aqui é uma válvula combinada. Vou mostrar para vocês diversos elementos aqui. É que essa aula é montada para a gente estar fisicamente lá na sala. Todas essas válvulas a gente estaria com ela na mão para mostrar. Que válvula é essa? É uma válvula 3, 1, 2, 3 conexões, 2 posições, acionadas por sinal elétrico, sinal pneumático, solenoide elétrica e botão de giro. Tem um botão manual com uma setinha indica o giro. Então, um acionamento manual de giro. Quando eu olho construtivamente nossa válvula, nós temos aqui em cima a solenoide. Então, essa parte aqui, ó, achurada, é a bobina. Regra da mão direita, passou a corrente de um lado, puxa o êmbolo para cima. Passou ao contrário, empurra ele para baixo. Na verdade, ele só passa num sentido puxando. Ao contrário, ela é desenergizada e a mola empurra ela para baixo. Quando ele empurra ela para baixo, ela bloqueia a passagem desse ar. Esse ar é o sinal pneumático. Solenoide elétrica não teria força, ou seria uma potência muito alta para mudar todo este êmbolo de posição. Então ele pega a parte da pressão aqui, ó, e passa por essa conexão e vem para cá. Tem outra válvula aqui, ó. Quando eu abro essa passagem de ar, esse ar vem e empurra toda a minha solenoide aqui, ó, para baixo, mudando a lógica da minha válvula. Retorno dela é por mola, aqui é a mola, tá aqui a mola construtivamente. Soltei a solenoide, ela bloqueia, consequentemente, quando ela bloqueia, esse ar aqui vai para a atmosfera, ele vaza aqui pelo centro, por justamente esse canalzinho aqui, e aí minha válvula perde pressão, ela volta para a posição fechada. E o acionamento manual é esse aqui do lado, ó. É um bilotinho que você vai colocar na chave de fenda e girar, esse bracinho vai levantar ela mecanicamente, acionando o vão, a válvula. Aqui fica estranho explicar, quando a gente estiver lá na aula prática eu mostro isso para vocês, ok? Essa aqui é uma válvula 5, 2 vias, 1, 2, 3, 4, 5 conexões, 2 posições. Tem acional pneumático e por acionamento manual. Aqui está o acionamento manual externo, pneumático aqui, ó, 12, 14. Ó. Então, pressão, quando você olha aqui, né, principalmente, inicialmente, a pressão no 1 vai para o 2, o 4 está em escape no 5. Pressão 1 no 2, o 4 em escape com o 5 e o 3 bloqueado. Olha o 3 bloqueado. Acionamos ela, segunda posição. Pressão agora ela vai para o 5, ó, para o 4, desculpa. O pressão que estava em 2, atmosfera em 3 e o 5 bloqueado. Então veja que essa seria a forma construtiva interna de uma válvula. Ok? Aqui é só a lógica que nós montamos dentro do nosso simulador, igual nós fizemos lá. E aqui é só uma literatura que mostra a mesma montagem. Então você vê que o fluxo está bloqueado, o fluxo que está aqui está em retenção, está saindo, né? A partir do momento que você aciona, ele passa, e o que estava saindo fica retido dentro do sistema. Ok? E pessoal, esta era a nossa aula de válvulas de controle direcional.
Deu para entender a lógica de funcionamento? Eu sei que hoje foi um primeiro contato, nós vamos exercitar muito isso, vamos fazer lógicas construtivas, mas para o primeiro contato, deu para entender mais ou menos como ela funciona? Deu sim, professor. Assim, na verdade, depois que você pega o princípio de funcionamento, o restante é praticamente o mesmo. Exatamente. Utilização e escape. Exatamente. Só muda o número de conexões, a posição e a lógica. Vocês entenderem a lógica interna ali de como que ela vai, para onde ela vai mandar o fluxo. E é a partir dessas lógicas que a gente pode falar que a pneumática exerce qualquer atividade ou função dentro de um sistema. Ok? Pessoal, já vi que vocês estão colocando os nomes aí, justamente, por favor, coloquem um nome aqui, né, ó, a gente poder gerar nossa lista de frequência. No caso haja algum questionamento, dúvidas, alguém tem alguma dúvida agora, queria perguntar? Professor, essas válvulas de controle direcional, ela também se aplica a... Hidráulica. Sim. O que muda na hidráulica, tá? Eu vou abrir aqui o simulador da hidráulica só para mostrar para vocês. Em vez de a gente ter um escape para a atmosfera, só um minuto, Luiz, não são válvulas rotativas, são atuadores rotativos. A válvula é a mesma, ela vai mandar o ar para um elemento que gira, somente isso que muda, não seria a válvula. No caso, o 3 seria retorno, né, professor? Isso. O não seria retorno, seria tanque, a gente chama, né? Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto. Então aqui, opa, não é esse, desculpa, é esse. Ah, ele tá abrindo. Ah, eu não consigo abrir os dois, deixa eu só fechar esse aqui. Pronto. O hidráulico, primeira coisa que nós vamos ver de diferente é que todas as conexões, elas não são vazadas, elas são preenchidas, as setinhas são preenchidas, ó. Então, a minha bomba, na verdade, ó, é um triângulo preenchido. Tá vendo? Quando eu pego minha válvula aqui, ó, ela não vai ter muita diferença na válvula. Você viu que já não é número, né? É letra, ó. Porque na hidráulica se usa letra. E aí, ó, quando eu coloco aqui o atuador, deixa eu fazer ele retorno por mola. Só dar um zoom aqui, como é. Aqui na pressão, em vez de eu colocar um escape, eu tenho que colocar tanque. Então, não tem simbologia para eu colocar. Eu tenho que vir aqui, ó, e colocar o meu tanque, ó. E aí eu vou fazer a conexão tanto de pressão quanto de retorno para o tanque. E aqui a utilização. No mais, a simbologia é a mesma. Ó. Muda a cor do fluxo, ó, do fluido, ó. Ele funciona e retorna para o tanque. Entendeu? Muda algumas simbologias. Nós vamos aprender isso mais para frente. Mas o meu foco agora, nosso foco é vocês aprenderem a entenderem pneumática. Porque entendendo a pneumática, você aplica a hidráulica, só muda a simbologia. Tranquilo? Beleza. Show de bola. Pessoal, qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição. No mais, eu agradeço a atenção de todos. Precisando de contato, tem nosso grupo do WhatsApp ou ferramentas Torpedo do Unifor Online. No mais, agradeço a atenção de todos. Nos encontramos quarta-feira aqui na nossa aula novamente. Ok? Boa noite, pessoal. Boa semana. Professor. Boa noite. Boa noite, boa semana, pessoal.